Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais uma aula de geografia. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre classificação das cidades, né? As diferentes maneiras de classificar as cidades, né? Seja quanto à origem dessas cidades, quanto às características do relevo onde ela se localiza, a posição da cidade no território do país, a função urbana dessa cidade, né? As atividades econômicas principais, ou um sistema aí chamado de hierarquia ou rede urbana, que a gente já vai conversar sobre ele. Então vamos lá. A primeira das classificações é sobre a origem da cidade, né? E geralmente, né, quando a gente pensa no território brasileiro, muitas das cidades elas foram fundadas, né, em lugares onde já havia algum tipo, né, de aldeamento indígena ou já houve algum tipo de aldeamento indígena. Também não são, embora a gente chame algumas cidades de cidades hidráulicas, né, a presença de algum curso d'água, né, para abastecimento aí das pessoas acabava sendo um fator aí muito importante, né, para que as pessoas se localizassem em determinados pontos e não em outros. Mas vamos lá. Então a gente tem aqui no país algumas cidades que se originaram como paradas de tropas, né? O tropeirismo ele foi um momento aí importante da história do país, né? E as mulas, o gado, né? Precisava parar para descansar, as pessoas, né, que estavam trabalhando com isso precisavam parar para descansar. E nesses lugares de descanso, né, se formavam cidades. Aqui eu trabalho em duas cidades, né? Atualmente, que é Sorocaba e Conchas, que tem a sua origem, né, ligada a um lugar aí, né, de parada de tropas, né? Embora tanto em Sorocaba quanto em Conchas tenha um rio ali importante, né, para o abastecimento local. São Roque, que é uma outra cidade que eu trabalho, tem a sua origem ligada à atividade dos bandeirantes, né? Itu, que é a cidade onde eu nasci, também tem a sua origem ligada ao bandeirismo, né? Tem cidades que tiveram sua origem ligada a uma fortaleza, a uma fortificação militar, né? Fortaleza, capital do Ceará, é um exemplo disso, né? Vocês estão vendo aí a Fortaleza Nossa Senhora de Assunção, que não é a que deu origem à cidade, né? Porque ela já ruiu. Essa é uma outra fortaleza que foi construída no lugar. Mas a gente poderia pensar em Belém, no Pará, como um exemplo de cidade com origem aí em fortificação. Macapá, capital do Amapá, também, né, teve uma origem aí com fortes militares. Eixos de transporte, rodovias, ferrovias, às vezes eles vão ser construídos para ligar cidades existentes, mas às vezes onde as ferrovias se cruzavam, né, a gente vai ter cidades sendo formadas. Acho que um exemplo disso é Bauru, aqui no interior do estado de São Paulo. E por fim, né, aqui a cidade de Manaus é uma cidade que a gente poderia chamar de tipicamente hidráulica, né? Localizada aqui, ó, bem na região do encontro das águas do Rio Negro com o rio Solimões, né? A partir daqui que se forma o rio Amazonas. Quanto à origem das cidades, a gente também pode chamar cidades de planejadas. Então tem aquelas que eu falei anteriormente, elas são cidades de origem natural ou espontânea. E a gente tem cidades que foram planejadas, onde alguém, mais precisamente o Estado, o governo, decidiu, né, pela criação de uma cidade. E geralmente essas cidades a gente vai ter aí uma parte bem expressiva dela, né, onde tem um intenso planejamento urbano, né? Vocês estão vendo aí do lado esquerdo os quarteirões, as quadras de Barcelona, quase que todas simétricas aí do mesmo formato. Do lado direito, na parte de baixo, Delhi, na Índia,
né, também com esses triângulos aqui organizando o espaço, e Brasília, né, que é o nosso grande exemplo de cidade planejada, com a asa norte, a asa sul, né? Mas Rio Branco, capital do Acre, Palmas, capital de Tocantins, Goiânia, né, são exemplos também de cidades planejadas. A gente pode ter também um tipo especial de cidade planejada pelo Estado. Aliás, desculpa, planejada que não foi feita pelo Estado, e sim, né, foi resultado, foi fruto aí de um projeto de investimento privado. Nos Estados Unidos, eles dão o nome de Ed Cities para essas cidades, né? Então, tudo começa com um ou com vários empreendimentos privados numa determinada localidade. Dá para ver que o traçado urbano ele é mais regular nesses lugares e depois, né, com o tempo, esses lugares ganham o status aí de município, né, de cidade autônoma. Aqui no Brasil, o lugar talvez mais próximo que a gente tem disso é Alphaville, no município de Barueri, né, toda uma região ali da cidade de Barueri que tem uma série de investimentos, né? Tem Alphaville industrial, comercial, e tem vários Alphavilles residenciais, e talvez, né, daqui a alguns anos, isso se separe de Barueri, e se isso acontecer, vai ser a primeira EdCity brasileira. Quanto ao sítio urbano, né? Então, o sítio urbano é a característica do relevo sobre o qual vai se localizar a cidade. Então, se eu conheço o relevo, né, do lugar, eu digo qual que é o tipo, né, de categoria aí que a cidade se encaixa. Então, por exemplo, né, Manaus fica na planície amazônica. Então, Manaus é uma cidade de planície. Por oposição, Brasília fica no Planalto Central ou Planalto Brasileiro, né, uma cidade de Planalto. Por isso que tem lá o Palácio do Planalto. Do lado esquerdo aqui, vocês estão vendo Bariloche, na Argentina, que seria uma cidade de montanha. Eu não vou entrar na discussão se tem ou se não tem montanha no Brasil, mas eu acho que no ensino médio, né, para fins do ensino médio, não tem montanha no Brasil, né? Então, Campos do Jordão, que às vezes aparece em alguns livros didáticos como cidade-montanha, só tomem alguns cuidados. Talvez seja melhor classificá-la como cidade de planalto. Cidades insulares, né? Ficam em ilhas, Ilha Comprida, Ilha Bela, Florianópolis, São Luís, né? São cidades insulares. E cidades de acrópolis ou colinas, né, que ficam numa região um pouquinho mais elevada em relação ao seu entorno, né? Os gregos gostavam de fazer cidades nesses lugares, romanos também, né? Aqui no Brasil a gente tem Salvador como um exemplo de cidade de acrópole e a própria cidade de São Paulo um outro exemplo, né? Salvador é bem legal porque ela foi fundada aqui na parte alta, né? Para se proteger dos ataques de piratas, sei lá, estrangeiros, né? Só que com o tempo a parte baixa da cidade foi sendo ocupada pela população mais pobre, né? E daí foi feito o elevador Lacerda, que é essa construção aqui, para ligar, né, as duas partes da cidade. Posição geográfica, né? Posição geográfica é a localização da cidade no território do país. Então tem as cidades fluviais, que estão na beira de rios, né? Cidades marítimas, que estão na beira do mar, cidades interioranas, que estão no interior. Então, por exemplo, Sorocaba, Conchas, que são cidades que eu dou aula, né? Elas seriam cidades fluviais e cidades interioranas ao mesmo tempo. Tá? Cidade litorânea, eu acho que é uma categoria aí que existe para confundir a cabeça, né? Mas cidade litorânea é aquela que está próximo do mar, porém não faz fronteira com ele, né? Vocês estão vendo aqui em vermelho a área, né, do município da cidade de Cubatão. Cubatão está pertinho do mar, porém não faz fronteira, né? Então toma cuidado para não confundir marítima, que seria, por exemplo, Santos, São Vicente, Guarujá, né, com Cubatão, né, que é uma cidade litorânea por essa categoria.
Função urbana. Função urbana vai olhar para a atividade econômica predominante num determinado município, numa determinada localidade. Tem algumas cidades que vão ter predominando atividades extra-urbanas. Então é o caso, por exemplo, né, das cidades agrícolas, né? Cidade como Rio Verde em Goiás, Sinop no Mato Grosso, né? Cidade aí, ó, de pecuária, Cáceres, também no Mato Grosso. Cidade de mineração, é o caso de Paraupebas no Pará. A gente vai ter também, né, lugares onde predominam as atividades urbanas, né? Então, por exemplo, tem as cidades de indústria, né? O caso, por exemplo, de Sorocaba, né? ABC Paulista, Santo André, São Bernardo, São Caetano também são cidades industriais. Cidades de comércio, né? Por exemplo, Ciudad del Este, lá no Paraguai, né? Onde muitos brasileiros vão atravessam a fronteira, né, e vão comprar tranqueira lá no Paraguai. Cidade de governo, onde a maioria das pessoas trabalha para o Estado, trabalha para o governo, que é o caso de Brasília, né? E cidades dormitórios, né? Cidades onde a maioria da população tem o seu sustento ligado a um outro município e voltam para casa só para dormir. É o caso de muitas cidades da região metropolitana de São Paulo, como Taboão da Serra, Embu. Tá? Bem, a gente tem também como função urbana, né, a função estrutural. E dentro dessa função estrutural, a gente vai ter ali uma estrutura que é o grande gerador de emprego e renda para as cidades. Por exemplo, tem as cidades portuárias e aeroportuárias, né? O caso, por exemplo, Santos, função aí do porto, né, que vai movimentar a economia da cidade. Guarulhos tem o aeroporto, mas também tem indústria, tem outras coisas, né? Guarulhos, talvez ela é um exemplo a gente falar do aeroportuário, mas talvez Heathrow, não sei como que fala, na periferia lá de Londres, seria um exemplo melhor. Saúde, né? Cidades que vão receber pessoas para fazer tratamento médico, né? O caso de Jaú, por exemplo, no interior paulista, né? Que vão ter ali equipamentos de saúde muito importantes. Cidades de diversão que vão ter ali parques de diversão, como o Vinhedo, né? Que tem o Hop Hari, tem o Wet n Wild, Termas dos Laranjais, eu estou tentando lembrar a cidade agora. Esqueci. Daqui a pouco eu lembro, eu falo. Tem uma cidade no interior de São Paulo, onde fica Termas dos Laranjais, que tem um parque bem interessante, que também movimenta a economia da cidade. Orlando, na Flórida, seria um outro exemplo disso, com os parques ali. De eventos, né? Então, por exemplo, Barretos tem a festa ali do peão, né? Que é o grande evento que movimenta a economia da cidade. Parintins, no Amazonas, seria uma outra cidade, né, ligada aí a eventos. Turística, né? Aquelas de estrutura, ela também tem um tipo de turismo, tá? Turismo de saúde, turismo de eventos, tá? Turismo estrutural, né? Que as pessoas vão atrás das estruturas. A gente vai ter cidades turísticas históricas, né, que vão receber pessoas em função das suas construções históricas, como Ouro Preto, Roma, Jerusalém, né, cidades religiosas, como Aparecida do Norte, a própria Jerusalém, que eu já falei, Juazeiro do Norte, na Bahia, Meca, na Arábia Saudita, cidades balneárias, que vão ter ali uma praia, algum lugar para as pessoas se banharem, né? Cidades universitárias, como São Carlos, cidadezinhas Lavras, lá em Minas, né, que vão receber aí estudantes, né? E cidades ecológicas, como Bonito, Brotas, que vão atrair turistas aí em função da sua paisagem natural. E por fim, né, a última grande classificação das cidades é a chamada hierarquia urbana, né, que também é conhecida como rede urbana.
Isso é em função, né, da maneira que a gente foi mudando o entendimento sobre essa hierarquia urbana. Antigamente, né, a gente pensava a hierarquia urbana como uma relação, né, hierárquica, né, de baixo para cima. Aí tinha a vila, cidade local, cidade regional, metrópole nacional. Então era uma relação de subordinação, né? E hoje a gente entende não mais como uma coisa vertical, mas como uma coisa horizontalizada e interligada em rede, né? Por isso a expressão rede urbana. E dentro dessa ideia de rede urbana, a gente vai ter a metrópole nacional, né, se interligando aí com a metrópole regional, com o centro regional, com a cidade local, com a vila, e essas cidades entre si também, de alguma forma, interligadas, porque todas elas, de alguma forma, precisam umas às outras, né? Então, por isso que hoje a gente fala mais em rede urbana do que propriamente em hierarquia urbana. Aqui é um mapa, né, de hierarquia urbana, então tem aqui uma legenda que eu sei que é difícil de ler, mas é uma escala aqui, ó, do tamanho e importância das cidades, e as linhazinhas, né, vão marcando aí as interrelações entre elas. Então, por exemplo, São Paulo e Rio de Janeiro, né, são metrópoles nacionais que vão exercer influência no país todo. Brasília também, né, seria uma metrópole nacional. São Paulo e Rio de Janeiro ainda conseguem um degrau acima, né? Seria o que a gente chama de cidades globais, né? Que vão exercer a influência no planeta como um todo. Mas essas linhazinhas que aparecem aqui, elas marcam a área de influência, né? Até onde vai a influência dessas cidades. Aqui é uma maneira melhor para a gente visualizar essa influência, né? Ele está mostrando aí as centralidades, né? Então, São Paulo, por exemplo, ó, praticamente a gente tem linhas rosas no país como um todo. Aqui é um mapa de rede urbana, né, específico do estado de São Paulo, onde dá para ver também, né, esse papel, ó, das metrópoles, né, paulistas. E aí tem vários níveis, né, de capitais regionais. Cidade global, como eu já falei, né, são cidades que vão exercer uma influência global, né? São Paulo e Rio de Janeiro são os exemplos disso. Brasília não é uma cidade global, tá? Mas todas essas que estão aqui na foto, né, são cidades que a gente poderia chamá-las de globais, né? Tomem cuidado para não confundir, né, cidades globais com megacidades, né? Megacidades são aquelas cidades com mais de 10 milhões de habitantes, e às vezes tem algumas cidades que têm mais de 10 milhões de habitantes que não necessariamente são cidades globais. Esse mapa aqui, ele faz uma projeção de população, né? É só para a gente ver essa questão da urbanização, como ela está muito forte, né, no planeta hoje, projeção aí, tamanho, né, das cidades, como elas evoluíram em tamanho e importância ao longo do tempo. E aqui alguns exercícios, né, como que isso aparece no vestibular. Então, por exemplo, questão 2 da Unicamp. A gestão pública e empresarial mantém relações complexas e hierárquicas de controle entre centros urbanos, propagando decisões, definindo relações, destinando investimentos. Segundo o IBGE, os 3 principais centros de gestão empresarial que exercem acentuado comando sobre o conjunto do território brasileiro são em ordem de importância: São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Letra C de cebola. E o último exercício aí da Unesp, né? Ele marca, anotem, 3 cidades diferentes, né? Alguma coisa dessas 3 cidades. Considerando a dinâmica urbana brasileira, as áreas vermelha e verde no mapa são regiões, né? São lugares que vão corresponder a quê? A sobreposição entre as áreas de influência das 2 cidades. É isso, gente. Muito obrigado pela atenção de todos. Tchau, tchau!